Irmãos, seguindo a nossa série, deixa eu me achar aqui. A gente está nesse mês de junho, nessa série, enfrentando gigantes. Princípios para uma vida vitoriosa. Enfrentando gigantes, princípios para uma vida vitoriosa. Convido você nessa noite, hoje eu divido com você o texto de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21, nós vamos ler a partir do verso 15. Segundo Samuel 21, a partir do verso 15. Assim diz a palavra do Senhor, mais uma vez. Hoje eu estou com a nova versão transformadora. Daqui a pouquinho eu explico para você, se você está com a NVI. Quem está com a NVI aí? Nova versão internacional. Só Adelaide? NVT é boa. Quer dizer, a Bíblia é boa toda, né, irmãos? Se você ler, qualquer Bíblia é boa. Mas hoje eu estou com a NVT e durante aqui a minha introdução já explico para você. Porque eu achei que a NVT ou as outras Almeidas estão melhores traduzidas. Mais uma vez, estou no verso 15. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era um descendente de gigantes. E a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Absai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Saf, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes de gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Amém, queridos? Enfrentando gigantes, princípios para uma vida vitoriosa. Hoje eu quero falar com você no tema Clube da Luta. Clube da Luta. O que será que vem por aí, hein? Clube da Luta. Gente, deixa eu iniciar falando e relembrando aquilo que eu disse para você e para você que está em casa na semana passada. Os gigantes são reais. Gigante, a gente costuma usar essa simbologia para tudo aquilo que vem contra a nossa vida, que se interpõe no nosso caminho e que a gente olha assim, nossa, uau, isso daí é grande demais para mim. Isso aqui é algo que eu não consigo enfrentar porque é maior do que eu. Os gigantes, eles se apresentam para a gente dessa maneira. Enormes, fortes, amedrontadores, e os gigantes, eles são insolentes, eles não respeitam a nossa vida, eles vêm realmente para querer nos massacrar, né? Mas quando a gente fala assim, enfrentando gigantes, princípios para uma vida vitoriosa, eu disse na semana passada que eu não queria desconsiderar o gigante de ninguém, vocês lembram disso? Porque cada um tem o seu gigante a enfrentar.
Hoje eu quero dizer, irmãos, porque quando a gente fala assim, lógico que a gente está falando de princípios para uma vida vitoriosa, e às vezes pode acontecer no seu coração, como há tempos atrás, na minha adolescência, acontecia, de você pensar assim, não, se eu fizer isso, isso e isso que o pastor falou, eu vou passar por cima de todos os meus gigantes. Não é isso. Se você sair daqui com essa mensagem, com esse entendimento, eu acho que eu preguei tudo errado. Quando a gente fala de princípios, nós estamos falando da palavra de Deus. E eu queria hoje chamar a sua atenção primeiramente para isso, porque não tem fórmula. Não tem fórmula que a gente possa anotar assim, olha, você está enfrentando um problema no seu casamento, você precisa fazer isso, depois isso, e que vai dar tudo certo. A vida não é quadradinha assim. Não tem fórmula para que se você... o pastor citou uma situação que ele estava vivendo no trabalho dele e estava sendo perseguido pelo chefe dele e ele fez isso e isso. Vou fazer isso no meu trabalho também. Aí você vai e faz lá e não dá certo. Por quê, queridos? Deus trata na individualidade, irmãos. Os princípios da palavra são eternos. Mas a questão é como a gente vai pegar esses princípios e aplicar na realidade das lutas que nós enfrentamos. Você tem lutas a enfrentar. Você tem lutas que você já superou. Eu também as tenho. Mas os princípios são imutáveis. E eu queria falar com você sobre isso. Clube da Luta. Parece que a gente lê esse texto aqui, os irmãos viram, né? Vários combates, matou um gigante e outro gigante, Samuel aqui parece que está narrando para a gente uma série de confrontos, mas que no final percebe-se que os israelitas, os exércitos de Davi, eles saem vitoriosos, porque Davi era o ungido do Senhor para o reino de Israel, e então ele contava com a força do Senhor. Eu e você, se nós queremos enfrentar os nossos gigantes, aquilo que nos amedronta, nós não podemos enfrentá-los com as nossas armas, nós os enfrentamos na dependência do Senhor. Nós só podemos vencer os gigantes que se apresentam para nós se nós colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor e abraçarmos as armas que Ele tem para nós. Então, por isso os princípios. O Ernest Hemingway, esse autor, é uma frase que fica famosa e ficou famosa no Instagram. Ele tem essa frase que eu achei interessante, que cabia bem para a nossa introdução aqui. Ele diz assim: quem está nas trincheiras ao teu lado? É isso que importa, mais do que a própria guerra. Quem está com você na hora que a adversidade chega? Tão importante, irmãos e irmãs, amigos, queridos, tão importante do que saber qual guerra nós vamos lutar, é importante a gente saber quem está conosco. É tão importante a gente saber quais os gigantes que vão se apresentar a nós. Isso é importante porque a gente precisa conhecer contra quem nós estamos lutando, o que está querendo roubar a nossa paz. Isso é muito importante. Mas quem está com você quando essa hora chega? Eu olho para esse texto e eu vejo muitas coisas, eu faço esse exercício de me colocar no texto sagrado, de me colocar como se eu estivesse enfrentando essa situação. E pensando nessa série de enfrentar gigantes, né? Não necessariamente calhou da semana passada, e nessa semana a gente está tratando de temas, de textos onde fala realmente dessa figura humana de um gigante. Mas não necessariamente precisa ser assim. Quem sabe na semana que vem um outro texto que não fale de um gigante real aqui, mas um gigante que a gente possa trabalhar e extrair princípios. Mas esse texto em especial fala novamente de um gigante. Você vê que o texto começa falando assim: outra vez, mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Mais uma vez. Assim é a nossa vida. A gente vence hoje
e caminha mais um pouco e mais uma vez já tem algo querendo nos atormentar. Mais uma vez os filisteus, houve guerra entre esse povo filisteu que não dava paz para Israel. Talvez você também tenha algo que te persegue o tempo todo, você ora consegue dar um basta, mas aí vira e mexe, aquilo volta a atormentar, aquilo volta a te assombrar. Assim é a vida. Davi, aqui ele já é um rei, e o contexto que ele está aqui, irmãos, já é um contexto que ele já é uma pessoa experiente. Ele já passou por outros gigantes em sua vida, desde as perseguições que ele enfrentou, desde a rejeição lá que o pai nem queria levá-lo, né, para mostrar para Samuel. Ele já tinha matado o gigante Golias, nós vamos ver aqui à frente já. Então aqui Davi ele já é um rei, e ele nesse momento aqui, se você tiver vontade e durante a semana ler os capítulos anteriores, você vai ver que Davi aqui ele está acabando, né? Nós não sabemos se cronologicamente esse texto já está após esse acontecido, mas ele acabou de retomar o reino do seu filho Absalão. Absalão é morto, né? Quem lembra do sermão das 3 cadeiras aqui, eu falei, Absalão, louco de pedra, foi essa a minha expressão, porque era isso que Absalão era. Absalão, ele armou contra o seu próprio pai, ele estuprou a própria irmã, né? E aí o rei o expulsa da presença, ele volta depois de um tempo, se não me engano, 2 anos para Israel, mas fica 2 anos sem olhar, Davi não o recebe. E é esse o contexto. Depois Davi, né, sendo o rei, ungido, escolhido do Senhor, Absalão junto com outros, porque se essa verdade aqui, quem importa, né, mais do que as batalhas é quem está contigo, isso vale para o bem e vale para o mal, né? Ele não conseguiu fazer aquela rebelião sozinho. Gente maldosa, também tem gente ali junto com eles, e aí eles conseguem fazer certas coisas. Mas Davi passa todo aquele momento, ele retoma, é recolocado no trono, e as guerras continuam. Assim é contigo, assim é comigo, queridos. Os gigantes, não pense você que o gigante que você venceu ontem não vai te assombrar mais. Todo filho de Deus, né, recebeu não uma pantufa. Num friozinho desse seria bom, né, uma pantufa para a gente chegar em casa, ficar quentinho, não. Mas você disse assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Você se batizou, você está tentando ser uma pessoa temente a Deus, você entrou numa guerra que muitas vezes ela é desleal, é ou não é verdade? Enfrentando gigantes, queridos, é isso que a gente precisa. Então eu olho para esse texto que Davi está ali novamente, enfrentando essa situação, e eu queria extrair 3 princípios para você e para mim, relembrar 3 princípios que a gente tem que tomar cuidado quando o assunto é gigantes. Primeiro, não despreze o seu cansaço. Não despreze o seu cansaço. Verso 15, mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel, quando Davi e os seus soldados estavam no meio de uma batalha. Davi perdeu as forças e ficou exausto. Não despreze o seu cansaço. Lutar cansa, gente. Você sabe do que eu estou falando. É cansativo a gente enfrentar um combate diário. É cansativo a gente se deparar de novo, mais uma vez, com um gigante. Filisteu, né? Virou até xingamento de crente, né? Ô filisteu, você sabe qual que é o seu filisteu, né? Às vezes é o teu chefe. Não pode ser sua esposa, seu marido, esse filisteu aqui. Mas Davi novamente enfrentando, e o texto nos diz que ele, no meio de uma guerra, ele e os seus soldados, Davi perdeu as forças. Talvez tenha já acontecido isso com você.
Talvez seja esse o kairós, o tempo que você está vivendo e fala assim, nossa, eu estou tão sem forças, né? Quem nunca? Não despreze isso. Quando a gente olha para nós, para a nossa situação, queridos, não estou falando de mimimi, porque também, irmãos, é tão difícil, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, você está com mimimi. Às vezes as pessoas também são um pouco insensíveis, realmente você está cansado, está pesado o fardo. Davi, nesse momento, ele se cansa. Mais uma batalha. E tem gigantes que são fortes, irmãos. Tem gigantes que com uma pedra você derruba. Mas tem gigantes que você tem que ficar ali lutando. Eu não sei se você, né, antigamente era mais luta boxe, né? Que tinha aqueles rounds, hoje tem esse MMA, mas a gente fica torcendo, né? Quantos segundos o cara vai derrubar o outro para ver se acaba logo a luta? Mas quando a luta se estende, você percebe o desgaste. Você já viu uma luta assim que ela vai até o fim dos rounds, você vê o desgaste que eles estão. Davi aqui, o texto é muito claro, ele perdeu as forças e ficou exausto. Como que está o seu coração diante dos gigantes que você tem enfrentado? Não despreze o seu cansaço. Porque, queridos, a gente é mestre em mascarar os nossos sentimentos. Fala a verdade. Eu posso estar aqui só o bagaço. E pastor tem essa arte também, sabia? De falar assim, não, tá tudo bem, beleza, tudo tranquilo, né? A gente é mestre em mascarar as nossas emoções. Mas, queridos, se você lê os Salmos, se tinha alguém que não fazia isso de mascarar emoções, esse cara se chama Davi. Ler os Salmos escritos por Davi é vê-lo extremamente feliz, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, mas é vê-lo também extremamente depressivo, por enfrentar situações. Não despreze o seu cansaço. No original a ideia aqui, irmãos, esse cansaço é como se ele estivesse esgotado, sugado mesmo. E os nossos gigantes, eles têm muitas vezes poder de fazer isso conosco. Vai nos sugando. A gente tenta de um jeito, tenta resolver de outro e não dá certo. E a gente fica ali tentando. A gente acorda pensando neles, vai dormir pensando neles. Isso vai consumindo a nossa força. Davi perdeu as suas forças e ficou exausto. Não despreze o seu cansaço. Não despreze o seu cansaço. Quando a luta está intensa, quando a gente está enfrentando um gigante que está de fato consumindo a nossa força, a gente talvez a atitude mais honrada que a gente pode ter é dizer assim, olha, eu perdi as minhas forças, eu estou exausto. Isso é a gente ser muito verdadeiro, irmãos, conosco mesmo, primeiramente. Deus já conhece as nossas limitações. Então, às vezes a gente precisa, diante dos gigantes que nos apresentam, você olhar, peraí, nossa, estou cansado, estou exausto. Não despreze o seu cansaço. Se você está lutando, se você está insistindo, se algo está consumindo as suas forças, a atitude mais nobre é dizer, olha, isso aqui está demais para mim. Diga isso em oração ao Senhor. Não despreze o seu cansaço. Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não despreze o seu cansaço. Sabe por quê, queridos? Porque a gente, na nossa experiência pastoral, a gente percebe muito que às vezes quando as pessoas nos procuram, eu estou cansado. Mas desde quando está essa situação? Pastor, começou faz tempo. Por que espera sugar toda a energia? Porque, aí eu estou falando de mim, tá, querido? Porque quando alguém nos procura, hoje é o dia do pastor, tinha que exaltar o pastor, né? Mas quando alguém nos procura já assim, sugado pelas suas energias, ele acha que eu vou fazer uma oração por ele e vai resolver, irmãos. Oração é todo dia por vocês.
e pelos amigos que a gente tem o privilégio de andar juntos. Mas as forças para vencer o gigante é sua. Então, se a gente está cansado, a gente precisa olhar e peraí, isso aqui está me consumindo. Já viu gente que nem pensa na vida, vai levando e vai, não tem nem noção de que, não, estou aqui, atropelando as coisas e tal, e você vê que a pessoa, uma hora ela vai, a vida vai pará-la. Não despreze o seu cansaço, querido. Os gigantes são reais. Olhe para eles, olhe para o tamanho deles, lute, mas se você está no seu limite, não despreze o seu cansaço. Primeiro passo para a gente descansar é a gente falar assim, eu estou cansado. Eu estou cansado. Ou você vai ficar dando uma de super-homem e super-mulher? Até quando? Não despreze o seu cansaço. Segundo, não despreze a força do seu adversário. Não despreze a força do seu adversário. Verso 16. Isbi-Benob era descendente de gigantes e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Talvez na versão, quem está com a NVI ou em casa aí vai dizer descendente de Rafa. Quem que é esse Rafa, né? Rafael, né? O apelido dele de Rafa? Não! A NVI traduziu Rafa aqui por conta o significado de, puxando um pouco para Rafaíns, que seriam gigantes também. Mas eu achei, poxa, né? Você vai, por que aqui está Rafa, né? A gente aprende, né? Quando a gente vai aprender a pregar, né? Que a gente está tentando aprender até hoje, a gente aprende, quando você vai pregar, você lê o seu texto bíblico em várias versões. É o primeiro exercício que você faz. E então eram gigantes, por isso que na sua Bíblia aí está Rafa, é gigante, a tradução é gigante, de várias estaturas. E esse cidadão aqui, Isbi-Benob, era um descendente de gigantes. E o texto vai dizer que a ponta da lança dele aqui, pesava 3,5 quilos. Era uma pessoa forte, porque para lutar, né, carregando uma espada, e ele tinha uma espada nova, 0 bala, e ele queria matar Davi. Como? Querido, se você quer ser alguém que deixa algum impacto por onde você passa, se prepare para ter pessoas querendo matar você. Aqui Davi era no sentido literal mesmo, matá-lo. Mas gente, toda vida que quer deixar algum rastro de inspiração vai ter que enfrentar gigantes. Se você quer ser uma pessoa medíocre, se você quer ser uma pessoa que não faz diferença, se você quer ser uma pessoa que não é notada, e eu não estou falando de grandes coisas, não. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Se você quer ser uma pessoa que as pessoas olhem e falam, aquela pessoa é o servo de Deus, se prepare para enfrentar gigantes. Esteja preparados. E não despreze a força do seu adversário. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o gigante que você venceu hoje é diferente do gigante que você vai enfrentar amanhã. E não tem a ver com o tamanho. Eu achei muito interessante porque esse gigante aqui, Isbi-Benob, a lança dele pesava 3,5 quilos. Davi, lá no 1 Samuel, dá mais um clique aí, por favor. Quando ele derrota Golias, 1 Samuel 17, 7... vai dizer que, olha, a haste da lança, de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias, que Davi matou com uma pedrinha só, a lança dele pesava o dobro da lança de esse Isbi-Benob. Nome estranho, né? Até difícil de falar.
Então não é porque que você enfrentou um gigante enorme, você venceu uma enfermidade, você passou uma dificuldade no seu trabalho e você venceu, você passou uma dificuldade financeira e superou, que o próximo gigante, que talvez nem seja com tanto potencial que é aquele, que também não vai te dar um cansaço. Com o gigante Golias, Davi não se cansou, gente. Ele pegou uma pedra e pum! Nocaute, né? Mas nesse gigante aqui, ele lutou e ele cansou. Ele se cansou. Mesmo as pessoas mais valentes se cansam. Não despreze a força do seu adversário. Porque quando a gente menospreza, isso aqui eu já enfrentei. Isso aqui eu já sei como resolver. Isso aqui eu já vivi aquela outra situação. Você sabe disso. Às vezes as situações são muito parecidas e você percebe que uma foi tão simples resolver e a outra, a coisa fica ali patinando. Não despreze a força do seu adversário. Não despreze o seu cansaço, não despreze a força do seu adversário. Cada gigante, a gente precisa olhar de frente e entender, peraí, como é que eu vou vencer isso aqui? Eu não quero fazer inferências, né? Mas a gente faz um exercício de imaginação. Será que nesse momento aqui, Davi pensou assim, não sei quanto tempo já fazia aqui que ele tinha derrotado Golias. Será que ele se lembrou? Eu acho que ele se lembrou. Né? Porque estava acostumado a pelejar. Teve aquele gigante lá, eu cortei a cabeça dele e tal. Mas será que ele menosprezou? Será que ele esperava que com um golpe só ele venceria? Não sei. São pensamentos que eu fico tendo. E o texto diz que ele lutou e ele perdeu as forças. Gente, volta um pouquinho na sua Bíblia, eu acho interessante a gente estar. Volta no 2 Samuel 17. Antes da gente ir para o terceiro ponto. 2 Samuel 17. Aqui Absalão está querendo ir atacar Davi. Verso 8. O que esse conselheiro, Uzai, que era um olheiro de Davi, lá, um espião de Davi. 2 Samuel 17, o verso 8. Olha o que ele está dizendo a respeito de Davi. O Senhor conhece, está falando para Absalão, né? O Senhor conhece seu pai e os homens deles. São guerreiros valentes. No momento estão tão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. Davi era um soldado experiente. Era um guerreiro. Então, mesmo os mais gigantes na sua fé têm momentos de dificuldade. E aí, quando a gente percebe isso, a gente, diante dos reveses que aparecem para nós, a gente não pode desprezar. A gente não pode enfrentar uma batalha sem saber, peraí, como que eu vou lidar com essa situação? Qual que é o problema aqui? Qual que deve ser a minha estratégia nisso daqui? Aquele foi fácil resolver. E esse daqui, Senhor, como que eu faço? Esse daqui parece até ser menor que aquele outro, mas está me dando uma canseira. Não despreze a força do seu adversário. Porque às vezes, gente, pode ser até, às vezes nem é um gigante, né? Tem uns baixinhos que dão um trabalho. Não despreze a força. Não despreze o seu cansaço, não despreze a força do seu adversário. Por último, não despreze quem está disposto a lutar por você. Não despreze quem está disposto a lutar por você. Olha aí que diz o verso 17. Mas Absai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Queridos, há momentos, e eu acho que são muitos momentos, que Deus
batalhas que não é para eu e você enfrentar. Tem pessoas mais qualificadas para lutarem no nosso lugar, em nossos problemas. Tem pessoas que Deus vai levantar para nos ajudar na linha de frente. A questão é, será que quando essas pessoas surgem em nosso caminho, a gente despreza? Será que não tem um Absai aí que está do lado de você, lutando, enviado por Deus, e você não deixa, você está aí se cansando, se exaurindo, sendo consumido nas suas forças, e alguém está pronto para estender a mão, mas você não está lá, lutando. Não despreze quem está disposto a lutar por você. Esse é o tipo de mensagem fácil de pregar, porque quando a gente fala assim, não despreze quem está disposto a lutar por você, também a pergunta que a gente tem que fazer é, por quem eu estou disposto a lutar? Quem de repente está precisando de um Absai, alguém que está cansado, exausto, e que eu posso dar uma força? Porque a gente gosta de receber força, né, irmãos? E aí quando a gente não recebe, a gente fala assim, ninguém me ajudou, ninguém me socorreu, ninguém me estendeu a mão. Mas quando a gente está bem também, a gente não estende a mão para ninguém. Acontece, queridos, que a vida é ao vivo e hora ou outra, todo mundo vai precisar de uma mão. Irmãos, eu ouso dizer, as mãos estendidas estão por aí, o tempo todo. A gente aqui não percebe. Ou a gente que é tão orgulhoso, que continua, não, eu vou vencer. Eu vou vencer esse aqui. E a gente está cansado, vai cansando. Davi ia morrer aqui, irmãos. Porque assim, numa luta é isso, quem cansa primeiro fica mais vulnerável. E aí, esse Absai, que nem foi um tom de destaque, né? O Joabe, que era o comandante das tropas, que é mais falado, mas nesse momento aqui, se não fosse esse Absai, talvez não tivesse histórias de Davi para contar. Mas eles tinham um compromisso. Veja que os outros dizem, os homens de Davi, as outras pessoas dizem, ao verem aquela situação, livram Davi e dizem assim, você não vai mais para a guerra. Você não vai mais lutar aqui não. Por que permiti-lo correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Gente, a gente só faz isso com quem é precioso para nós. Não vou deixar você enfrentar essa batalha sozinho não. Por que você vai se consumir? Será que a gente não está precisando ser mais como esses valentes aqui? Será que a gente não está precisando formar um clube da luta para nos ajudar? Não despreze quem está disposto a lutar por você. Abre o seu coração. Está difícil? Já considerou, irmão, minha irmã, pensar assim, porque é isso que eu faço, irmãos. Não sei se vocês veem, hoje é dia do pastor, acho que eu posso falar qualquer coisa aqui, então... Não sei se os irmãos veem alguma sabedoria em mim, esse menino que está tentando aprender, mas meus irmãos, quando eu enfrento um gigante, a primeira oração que eu faço, meu Deus, será que tem alguém que pode me ajudar com isso? Irmãos, muitas e muitas vezes Deus manda um Absai. A questão é, eu vou querer dizer assim, não, esse aqui eu venci sozinho. Não, irmãos, quando o exército vence, é todo mundo que vence. Quando um time ganha, não é só o que faz o gol, todo mundo. Irmãos, eu tenho sido ajudado por muitas pessoas. Mas para isso a gente tem que começar a não desprezar as pessoas. Diminuir um pouco o nosso orgulho. Não desprezar as pessoas que estão dispostas a lutar por nós. Então a gente não despreza que a gente vai cansar mesmo sendo guerreiros. A gente não despreza que a gente enfrenta
adversários, às vezes com potencial assim destrutivo grande, e a gente não despreza ninguém que queira lutar por nós. Ninguém. Feito isso, meus irmãos queridos e irmãs, você que está em casa, eu quero encorajar você a aplicar esses princípios na sua vida e no seu coração. E eu quero encorajar você em aplicando isso, você, pela graça de Deus, começar a pensar assim: tem gente que pode estar lutando do meu lado e pode estar lutando sozinha. Eu quero ajudar, eu posso ajudar. Deixa eu contar uma história para você, meus irmãos. Agora é hora dos testemunhos e eu vou concluir a minha mensagem e a gente vai orar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas que não temem a Deus como a gente teme, as pessoas são mais abissais do que nós. Nem sei se existe essa palavra aí. Vocês estão entendendo? São mais igual esse cidadão aí. Quando eu trabalhava na prefeitura de Suzano, um dia eu sempre fui de conversar muito com as pessoas, né? E conversando com um rapaz lá, ele falou que uma pessoa passou por ele, um conhecido e tal, falando da sua dificuldade, e ele falou assim: olha, poxa, eu estou passando necessidade e tal, e poxa, mas e aí, uma cesta básica te ajudava? Tal, te ajudava e tal. Ele tinha visto um outro chefe lá da prefeitura abrir o carro e ele estava distribuindo cestas. E aí quando essa pessoa que estava precisando de uma força comentou com ele, na hora ele fez a conexão assim: ó, vai lá e procura tal pessoa, quem sabe ele não vai te ajudar. Então seu rapaz vai lá, conversa com tal pessoa. Estou tomando cuidado para não falar o nome das pessoas aqui, fica ruim, né? Tá gravando. E aí ele recebe. Uma coisa tão simples, gente, mas de gente que está ligada. Peraí, tem um ali que está dando cesta básica. Poxa, esse cara chegou até mim aqui. E está falando que precisa. Ele poderia não dar essa informação, irmãos. Mas ele deu. Então, meus irmãos, a gente tem muita gente que pode nos ajudar. Tem muita gente que pode nos ajudar. A gente não pode desprezar ninguém. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Desejo que Deus fortaleça o seu coração. E que se você está cansado, de fato você, né? Davi era um guerreiro, irmãos. Um estrategista de guerra. Se você ler os capítulos anteriores, 2 Samuel, você vai ver, nossa, esse Davi era o cara mesmo, o cara botou espião lá, pô, fugiu, qualquer um ia pensar assim, já era, o cara era rei, o filho botou para correr, e aí a coisa vai acontecendo, o cara era valente, irmãos, e aí, mas tinha pessoas ali ao lado dele, mas em um momento ele cansou, porque ele estava lutando, ele viu aquele adversário ali. Então a gente também tem que conhecer, avaliar o cenário. Espera aí, o que nós estamos vivenciando aqui? Olha o tamanho disso, como que eu faço? Né? Porque ninguém é invencível, só o nosso Deus que é invencível e nós carregamos a marca dele. E aí, nesses momentos, às vezes Deus vai dar uma pedrinha na nossa mão, gente, e a gente vai jogar, já era, isso aí não deu nem pro cheiro esse gigante aí, vem o próximo. Mas tem uns que a gente vai ficar lutando, e a gente vai cansar. Mas nessa hora Deus pode levantar pessoas para nos abençoar. Desejo que Deus abençoe a sua vida. Incline a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai querido, sempre quando a gente reflete na Tua palavra, Senhor, a gente pode pegar a palavra do Senhor e aplicar para a nossa vida, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos deixou esse manual tão precioso. A palavra do Senhor, Pai. E o Senhor sabe como nós precisamos dessa palavra para encarar a nossa semana, Senhor. O Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto a gente precisa
do teu Espírito, fazendo a palavra do Senhor ganhar o nosso coração, para a gente superar as situações que se apresentam para nós dia após dia. Senhor, hoje a gente olhou para esse texto em que Davi, enfrentando, Senhor Deus, esse gigante, ele se cansou. Senhor, o Senhor sabe que isso acontece conosco, o Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece a história de cada querido que está aqui nessa noite, está nos acompanhando. O Senhor sabe, Senhor, se está no limite das suas forças, se está exausto, o Senhor conhece. Então, Senhor, contempla o coração em nome de Jesus. Pode ser, Senhor, que a gente também esteja precisando de uma orientação do Senhor para enxergar realmente contra quem ou contra o que estamos lutando. A nossa vida aqui, Senhor, é de lutas, mas é, Senhor Deus, de lutas na certeza de que o Senhor, o nosso general, vai adiante de nós. Então, Senhor, se a gente está lutando e sem ter consciência, ou sem ter noção do tamanho da força opositora que estamos enfrentando, Senhor, nos esclarece em nome de Jesus. Também, Senhor, como lemos, o Senhor levantando Abissai, levantando pessoas, tantas pessoas que socorreram e que lutaram ao lado de Davi. O Senhor ainda hoje, Pai, continua levantando servos do Senhor para abençoar uns aos outros. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Senhor, às vezes tem alguém que tem uma habilidade, Senhor, que pode se encaixar com a nossa necessidade nesse exato momento. Senhor, se a gente não está enxergando, abre os nossos olhos. Senhor, se tem alguém que tem um recurso que pode nos ajudar a vencer o nosso cansaço, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, e a nós, um passo além, nós oramos pedindo, Senhor, a nós que também, todo mundo tem algo que pode usar para beneficiar na luta que o outro está enfrentando. Senhor, não nos deixe, Senhor Deus, reter o potencial que o Senhor tem dado a nós, de derrubar gigantes que os outros estão lutando. Ajuda-nos a nos unirmos nas batalhas que os nossos queridos enfrentam em nome de Jesus. Quando o Senhor derruba gigantes, Senhor, o teu nome é glorificado. Então visita, Senhor Deus, cada família, visita cada amigo e amiga minha nesta noite, Senhor, e dá uma semana abençoada e vitoriosa para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos.